E fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bora para mais um vídeo hoje. Hoje vou trazer um vídeo a respeito da Empress ou a Imperatriz. É bem conhecida aí já falei em bastante vídeos aí sobre relacionados a ela aí, dos lançamentos dela aí no Hydra, para quem entender do que eu tô falando, tá? Hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre um pouco sobre a ascensão dela, como ela começou, de onde foi que ela surgiu e como ela ganhou toda essa fama, até um próximo vídeo que eu vou soltar da queda dela também, que hoje praticamente ela tá bem parada aí, ou se não até presa. Então assistam todo o vídeo, eu espero que vocês gostem e bora lá! E antes de fato de começar a falar sobre ela, eu preciso falar para você sobre a questão do Denuvo, que é como ela foi conhecida aí por trabalhar em cima dessa DRM e também como funcionam esses grupos, os grupos que trabalham nesse tipo de que fazem os jogos ali para colocar à disposição dentro do Hydra, tá? Então eu vou falar mais ou menos ali como é que funciona a criação e elaboração desses grupos e um pouco sobre o sistema da Denuvo ali, que é como ela ficou bem conhecida. Então eles tendem a trabalhar em grupos Warriors, que são grupos muito unidos, e esses grupos eles estão unidos em uma rede secreta e mundial, e também descentralizada, que é chamada de TCN, que eu vou falar bastante nesse vídeo aqui desse TCN, que se refere a esses grupos, tá? Embora a CN não tenha um líder, ela passou a aderir a regras e regulamentos rígidos. Se um lançamento quebrar essas regras, outros grupos irão detoná-lo, sinalizando como um conteúdo impróprio. Então, de fora, pode parecer que eles sejam o Robin Hood da indústria, hein? Roubando dos ricos e distribuindo aos pobres, mas não deixe se enganar, tá? Os grupos Warriors são motivados pela competição, não pela generosidade. Todos eles querem ser os melhores. Os primeiros grupos a lançar um jogo ali vencem, quaisquer outros que são lançados posteriormente aquele jogo ali que já foi lançado, então eles são considerados inúteis e são subsequentemente detonados ali dentro dessa cena aí, como eu disse para vocês. Então, tipo, não tem um prêmio disso daí, por mais que tu seja o primeiro a lançar aquele jogo, tu não vai ganhar um prêmio em cima daquilo ali, tu vai ganhar apenas o prestígio. O prestígio vai ser a tua própria recompensa por ter sido o primeiro a lançar aquele jogo. E futuramente eu vou trazer um vídeo, tá, falando sobre essa frase aí que explica bem que é os Robin Hoods da indústria, tirando dos ricos e dando aos pobres. Porém, a gente não pode se enganar com isso daí, que eles apenas querem o prestígio, que vai ser a sua própria recompensa, tá? Tanto a Imperatriz, a Empress, quanto o Doge, a Fitgill ali, muitos já caíram, já deu várias brigas por conta disso daí, tá? Não se deixem levar, que por mais que eles não estejam ganhando o cash, o dinheiro em cima disso daí, isso acaba trazendo bastante briga entre eles ali, e como aconteceu com a Empress até a queda ali, que hoje eles fazem praticamente, antigamente eles eram bem mais ativos do que são agora, e no próximo vídeo talvez eu explico isso daí para vocês. Nesse vídeo eu vou tratar apenas da ascensão, de como eles cresceram, como eles criaram, como começaram, então o foco do vídeo vai ser isso daí. No próximo vídeo então vai ser como se fosse a queda deles, e vou explicar também como essa ganância dentro desse mercado pode acabar com o pessoal aí, com as pessoas. E continuando então, agora eu vou falar sobre o Skid Row, que é um outro grupo aí que tá dentro dessa cena, que o pessoal aí das antigas vai lembrar bastante deles, já deve ter comprado vários jogos deles ali, que em um dos seus arquivos de informação disse o seguinte: lembre-se de que fazemos tudo isso porque podemos e porque gostamos da emoção de vencer os outros grupos concorrentes. Não fazemos todos esses lançamentos para agradar o usuário comum, que prefere gastar seu dinheiro atualizando para o hardware mais recente e ver os lançamentos de cena como uma fonte para jogar todos esses jogos gratuitamente. Divirta-se jogando e lembre-se, se gostar, apoie o desenvolvedor. Então isso aí foi um texto que um dos grupos colocou referente ao que ele acha de ganhar dinheiro em cima disso daí. Como ele mesmo colocou aqui, ele não tá nem aí pra grana, ele quer apenas se destacar entre os grupos de cena ali, de ser o melhor entre eles, tá? E também teve um outro grupo chamado MIF ou MIT, que disse o seguinte: fazemos isso apenas por diversão, somos contra qualquer tipo de lucro ou comercialização, não divulgamos nenhum lançamento, outros fazem. Aliás, compramos todos os nossos próprios jogos com o nosso próprio esforço, conquistado com muito esforço e dedicação. Isso vem de nossos próprios trabalhos fora da cena da vida real. Adoramos jogos originais, nada supera um original de qualidade. Se você gosta desse jogo, compre, nós compramos.
Então, leve essa frase aí, entre aspas, como vocês imaginem, como vocês querem imaginar que ele quis dizer essa frase aí, tá? Então, falando agora, voltando a falar um pouco sobre a cena, isso aí que eu falei agora são frases que os grupos mesmos colocaram ali, referente a cobrar para vender esses jogos, tá? Então agora eu vou falar que a cena, tá? Ela é composta por milhares de grupos ativos, não são poucos, tá? São milhares. E a maioria surgindo e desaparecendo em poucos meses. Alguns surgiram e dominaram por pouco tempo, mas não conseguiram se adaptar aos desafios que as empresas lhes impuseram e inevitavelmente caíram no esquecimento. Cada era teve seus grandes nomes. Também teve aí o pessoal das antigas aí, vai lembrar do Paradox, o Reloaded ou Reloaded, o Skid Row, como eu já falei ali o que eles colocaram, e o Razor 1911, que são bons exemplos disso daí, tá? A competição era acirrada, então nenhum dos grupos se manteve no centro das atenções por muito tempo. Eles faziam os seus trabalhos ali, só que rapidamente já eram esquecidos ali. O pessoal simplesmente, como eles mesmos, como já disse ali o próprio Skid Row, o pessoal comprava os jogos ali, só queria comprar os jogos, não estava nem aí para quem estava distribuindo esses jogos, só queria comprar e azar. Então por isso que caía rapidamente no esquecimento. Então acho que agora vocês entenderam como são criados esses grupos, como funcionam, como trabalham e o que eles pedem em troca, apenas reputação. A gente precisa falar então agora sobre o Denuvo, que é como ficou bastante conhecido aí a nossa Imperatriz, a nossa Empress, tá? Que o Denuvo ele é um software de anti-adulteração desenvolvido na Áustria e lançado em setembro de 2014. A princípio, o pessoal aí que a Imperatriz, tanto a Imperatriz quanto os outros grupos aí da cena, viam como mais um obstáculo a ser superado, mas deixado de lado. Só que aos poucos isso ficou ficando claro que o Denuvo se tornaria um desafio ainda maior, que não era tão fácil assim quanto eles pensavam que seriam, como eram nos outros jogos ali, que era coisinha rápida, coisa de lançou num dia, no outro já estava disponível dentro do Hydra Launcher ali. Quando eu falar que está dentro do Hydra Launcher, eu estou me referindo aos grupos, tá? Eu não posso falar isso diretamente, mas quando eu falar Hydra, que está dentro do Hydra, eu estou falando dos grupos. Então eu não sou remotamente inteligente o suficiente para entrar em detalhes sobre o que o Denuvo faz, porque é difícil de entender o porquê que ele foi projetado para ser, mas a versão simples é que ele embaralha o código dentro do .exe, o arquivo que é o arquivo que inicializa o jogo ali, e o descriptografa na hora, usando informações dos servidores do Denuvo e do seu computador. Na primeira vez que você roda o jogo, ele se adapta aos detalhes do hardware e como funciona uma espécie de impressão digital ali para rodar aquele game. Então, dessa forma, ele consegue detectar se o arquivo foi copiado para um dispositivo diferente ou se o .exe, ali, o executável do jogo, foi adulterado. É difícil enxergar a diferença que o Denuvo fez numa época em que os jogos eram lançados dentro do Hydra 2 dias após o lançamento, que era como funcionava antigamente. O jogo era lançado cerca de 2 dias depois e você já conseguiu comprar dentro do Hydra ali facilmente, tá? Então, esse software conseguia mantê-los longe das mãos desses grupos por literalmente anos. Muitas pessoas na cena achavam que o Denuvo realmente era impenetrável e essa reputação se espalhou e logo quase todos os jogos já vinham com ele. Então, os desenvolvedores dos jogos perceberam que era bem difícil desses grupos trabalhar em cima dos jogos quando tinha a proteção do Denuvo, e isso foi trazendo confiança. A Denuvo vendeu bastante por conta disso daí. Os jogos levavam, as desenvolvedoras levavam o Denuvo como se fosse o rei ali da proteção desses jogos. Então podiam colocar, digamos ali entre aspas, que o valor que eles queriam para fazer a proteção daquele jogo, porque esses grupos não conseguiam quase que mexer nesse jogo por conta dessa proteção da Denuvo. Só que como nem tudo são flores, tá? Demorou apenas 3 meses para o primeiro avanço. A 3DM, que é um grupo Ares, ou um grupo da cena lá da China, invadiu com sucesso a Denuvo no dia 1º de dezembro de 2014, 30 dias após o lançamento. Então a 3DM lançou o Dragon Age Inquisition dentro do Hydra, só que não deram muita bola os desenvolvedores do jogo, porque a maior parte ou toda a parte das vendas ali lançou praticamente no início, antes desses 30 dias aí, então isso não causou tanto impacto ali para os desenvolvedores. Os jogos foram lançados aos poucos por um tempo,
Em todo o ano de 2015, apenas 6 jogos foram disponibilizados para compra dentro do Hydra, e a 3DM gradualmente ficou atrás da sua maior concorrente, a CPY, que é mais o pessoal que é das antigas lá por 2015 e 2016 vai lembrar aí de quem que eu tô falando, que é essa CPY. Eu não posso falar muito abertamente aí, mas quem quiser pesquisar essas palavras ou esses grupos, tudo sobre o que eu tô falando no vídeo, pode pesquisar, que tem na internet aí, tá? Então, quando a CPY lançou dentro do Hydra ali o Metal Gear Solid 5, apenas 9 dias depois do seu lançamento, então acabou acontecendo rumores otimistas de que talvez o Denuvo pudesse ser derrotado, que a CPY pudesse facilmente vencer a Denuvo ali, mas foi apenas uma loucura, apenas acharam errado ali. Que pena. E em janeiro de 2016, o Rise of Tomb Raider foi lançado, trazendo consigo uma versão nova e aprimorada da Denuvo. Então eles perceberam ali que precisavam atualizar o sistema da Denuvo, que o pessoal estava conseguindo mexer ali, e aí fizeram a primeira ou a nova atualização ali, que deixou mais difícil ainda mexer nesses arquivos. Só que sei lá o que tenha mudado, foi o suficiente para aterrorizar a 3DM, que em poucos dias após o lançamento eles admitiram a derrota. Então em poucos dias após o lançamento ali eles já estavam tipo, tá, não consigo mais, azar. E após essa atualização do Denuvo, então, a 3DM praticamente desapareceu da cena depois disso. A CPY era o único grupo que trabalhava com alguma perspectiva em cima da Denuvo. Eles trabalharam silenciosamente nos bastidores por dias, só que os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e nada estava acontecendo ali. E a comunidade dos videogames ali entrou em uma longa e profunda hibernação, alimentada apenas por memes e jogos independentes. Então, certa manhã ele acordou e o Tomb Raider tinha sido decifrado. Levou somente 193 dias, mas o CPY conseguiu. E foi o dia que o CPY deu esperança novamente aí para o nosso povo, ou o povo do Hydra. E após essa decifração aí do Tomb Raider, os jogos começaram a ser lançados com mais regularidade, com intervalos de 1 ou 2 semanas. Como a CPY era o único grupo capaz de decifrar o Denuvo ali, eles dominaram a cena como nenhum outro grupo jamais havia dominado. De agosto de 2016 a maio do ano seguinte, quase nada foi decifrado sem a ajuda deles, então eles estavam trabalhando em todos os jogos ali para colocar para venda para o pessoal ali dentro do Hydra. Ainda levava pelo menos um mês para decifrar um único jogo, mas o número de dias foi diminuindo gradualmente, quando o Resident Biozard foi decifrado em apenas 5 dias. O rumor mais uma vez se espalhou e o Denuvo havia sido realmente derrotado, dessa vez com certeza. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O quê? O que foi que você disse? E como o sistema da Denuvo foi atualizando, os grupos precisavam se atualizar também. Com o tempo, a CPY passou a colaborar ainda mais com outros grupos que aprenderam a mexer ali com esse sistema de proteção, como o grupo do Baldiman e a Steampunks, que começaram a dominar entre junho e 17 de outubro ali. E entre eles, havia jogos sendo lançados quase todos os dias. A Codex também é outro grupo aí que o pessoal vai se lembrar das antigas aí, também estava lá, primeiro trabalhando em colaborações e depois por conta própria. De 2018 a 2020, cerca de 2 anos aí, eles foram responsáveis pela maioria dos lançamentos e a CPY pelos demais. E havia também uma mulher chamada Imperatriz. Viva a rainha! Cara é foda, patroa. E após explicar então para vocês ali como funcionam, como são criados e o que eles fazem, esses grupos ali, começa então a ascensão da nossa rainha, a nossa imperatriz, a Empress. A ascensão então da Empress não foi uma surpresa, foi uma aquisição gradual. Ela apareceu pela primeira vez sob o nome de C0005 e tinha um histórico de trabalho com o popular Codex, que era outro grupo aí que já trabalhava nesses lançamentos de jogos aí. Seus primeiros jogos ali em cima da Denuvo, sob o nome de Empress, surgiram em meados de 2017 ali, como parte de colaborações maiores. Uma delas, Total War Warhammer 2, envolveu nada mais nada menos do que 6 grupos de cena, além da Empress. Então vocês perceberam que haviam vários grupos ali trabalhando em cima de um jogo ali para fazer essa colocação ali do jogo dentro do Hydra para compra. Então é bastante coisa apenas para um jogo.
jogo. Como eu disse para vocês lá em cima, lá os grupos eles não querem dinheiro, eles querem reconhecimento, e como eu acabei de falar para vocês, chegava a trabalhar 6, 7 grupos ali em cima de um jogo, o que é ruim para eles, porque eles não vão ter mérito nenhum, são apenas 7 grupos que estão fazendo um jogo ali, em vez de ser apenas um que vai ganhar todos os créditos. Como eu disse para vocês, isso deu, não sei se foi nessa época, mas teve bastante briga entre eles, treta, briga que eu digo é treta ali entre eles ali, e troca de palavras carinhosas e tudo mais, mas isso pode ter sido, apesar de a gente nem conhecer quem que são essas pessoas, são apenas textos na internet que a gente nem sabe se é a própria pessoa que está colocando, mas isso aí acabou trazendo bastante intriga ali entre esses grupos ali por conta dessa roubada de eu fiz isso, eu fiz aquilo e não vou te dar os créditos e tudo mais, só que aí isso vai ficar para um vídeo mais para frente, tá? Então, voltando aqui a falar sobre a nossa rainha, ela trabalhou duro, passando de 3 colaborações em 2017 para 5 em 2018, o que parecia pouca coisa, mas só que para o que ela se tornou depois, e algumas no ano seguinte também. E foi somente sua estreia solo com a versão do Planet Zoo que ela realmente causou impacto. Então, foi algum tempo depois que ela conseguiu criar o seu próprio jogo sozinha ali para disponibilizar dentro do Hydra. E entre outubro de 2020 e julho de 2021, a Empress reinou supremamente dentro desses grupos aí. Dos 15 grandes lançamentos ali durante esse período, ela ficou atrás de apenas 8. Mas não foi apenas a sua habilidade que chamou a atenção, foi o fato dela ter contrariado todas as tendências da cena. O cena que eu digo é os grupos, tá? Ela não fazia parte de um grupo secreto, era uma mulher disposta a declarar guerra contra uma indústria que valia dezenas de bilhões e venceu como nada mais do que sua própria inteligência. E as motivações normais da cena, glória e prestígio, não significavam nada para ela. Assim ela alegava, por mais que os outros grupos tenham dito isso daí, ela dizia que para ela não servia de nada. Era tudo sobre salvar os jogos. Ela cometeu o pecado capital de comentar no subreddit e o fez livremente. Ela postou enquetes perguntando quais jogos a comunidade queria e em seguida criticou seus concorrentes, interagiu com os fãs e compartilhou suas visões filosóficas, muitas vezes enigmáticas. E ao contrário dos outros grupos, ela aceitou doações. Então, vocês estão vendo que a Empress já mudou totalmente esse pensamento de eu quero ser o fodão, eu não quero dinheiro, eu quero apenas reconhecimento. A Empress já veio totalmente com um pensamento diferente, só que agora, prestem bastante atenção, como disse, nessas questões, visões filosóficas, tá? Isso trouxe bastante... digamos que foi uma ajuda para a queda dela, e eu vou explicar isso aí no próximo vídeo, tá? Resumindo, ela era tudo que a cena odiava, mas eles não podiam tocá-la, nenhum deles podia, porque ela era uma das únicas pessoas no mundo capaz de trabalhar com a Denuvo ali. Porque os outros grupos, ela conseguia sozinha fazer o que os outros grupos ali precisava de 6, 7 grupos ali e ainda levava tempos para isso daí. Então ninguém podia justificar qualquer medida que faziam contra ela dentro desses grupos aí. E mesmo que a cena tentasse detonar seus lançamentos, as pessoas o baixariam de qualquer maneira, tamanha era a legião dos seus fãs. Rapidamente ela conseguiu bastante fama ali dentro desse serviço, e o pessoal foi como uma legião de fãs ali, foi acreditando no seu trabalho, e por mais que os outros grupos queimassem, como vamos botar ali a Fit Guild, o Dojo ali, tentasse queimar ela, azar, ela tinha uma grande legião de fãs que acreditavam no trabalho dela, que independente do que falasse, seguiriam comprando os jogos dela ali. E uma fala dela aqui, ela diz o seguinte: os grupos selecionavam os jogos que quisessem, isolando-se de sugestões externas, sem falar em pedidos, e muitas vezes não atualizavam seus lançamentos para corrigir bugs ou fazer alterações no software, fadando suas conquistas à obsolência. A Empress não acha que eles amavam videogames, eles amavam a si mesmo e a vencer. Tudo o que faziam era apenas formar de provar a si mesmo e alimentar seus falsos e inúteis egos, diz a Empress. Que a Empress se tornou a empresa mais próxima de uma celebridade que a comunidade da cena tinha, as pessoas a adoravam ela. Então, em uma entrevista para o site Wired, a Empress disse que foi chamada para esse propósito por meio de sonhos. Uma cópia de Dark Souls 2 flutuava diante dela, envolta em correntes feitas de números, e conforme ela se concentrava, começou a ver que cada número significava universalmente. Olhando ainda mais profundamente, ela entrou na zona, o que lhe permitiu ver mais em tudo e quebrar as correntes. Quando questionada sobre seu processo, Empress disse, misturando filosofia com codificação: é muito complicado. Eu tenho um objetivo que ninguém mais tem. Não preciso do ego. Esse é o tipo de persona maior que a vida que ela adotou.
Então ela já está praticamente querendo ser uma celebridade do momento ali, só que ao mesmo tempo queimando os outros grupos. Claro, havia aqueles que simplesmente não conseguiam acreditar que a Imperatriz fosse uma mulher e ela tinha que ser um homem, ou mesmo um grupo de homens. E a isso ela respondeu ali nessa entrevista. Para todos os fanáticos por gênero que continuam dizendo que eu sou homem, sinto muito por estragar seus sonhos fantásticos de um trans. É falso, e sim, eu sou uma mulher. Da próxima vez que quiserem falar sobre seus fetiches patéticos, é melhor se olharem no espelho. Ela diria mais tarde: tenho 23 anos e sou linda pra caramba. Não me importo nem um pouco com a minha aparência. Eu me importo com o que eu faço. Entre aspas. Receba. Como ela disse aqui em mais um texto, acho que o principal problema é que as pessoas não conseguem enxergar os videogames como o ápice e o potencial máximo de arte, diz Empress, que quando criança era uma garota muito estranha que não gostava do mundo real, tanto quanto as outras pessoas parecem gostar. Mais do que a maioria dos jogadores, ela diz, sempre levou os jogos a sério, não apenas como uma forma de passar o tempo, mas como lugares para ir e estar. Ela adorava Tetris no Nintendo System, para quando queria ir além dos limites humanos em termos de resposta e criatividade. Ela adorava Mega Man 1 por razões filosóficas que as pessoas não entendem. Eu sempre me mantenho na zona até destruir suas prisões de quebra-cabeças patéticas, diz ela. Decifrar o DRM a ensinou que a única maneira real de ver a indústria dos jogos atualmente é através das lentes da filosofia. A filosofia ajuda as pessoas a discernir o que é valioso, diz ela, e para discernir o que é valioso você deve buscar verdades mais elevadas. A verdade mais elevada nos jogos, diz ela, é que querer preservar algo que você compra jamais deve ser um crime. Recentemente teve vários comentários aí que se remete ao que ela disse aqui, do que você compra jamais deve ser um crime, que foi quando a Steam fez acho que foi a Steam, alguém que publicou ali de que os jogos que vocês compram não são seus. E aí meio que tá o que ela colocou aqui num texto lá dessa entrevista para Wired. Então, recentemente ela descobriu o Ano 1800, ali um jogo, que combina 3 tipos de proteções, com a Denuvo por cima. Ninguém mais faz isso porque exige uma quantidade absurda de foco, dedicação e paixão sem fim. Só consegui isso depois de vários meses de pesquisa. Foi um inferno, para dizer o mínimo. Então a comunidade do Hydra, ou a comunidade do videogame, era há muito tempo um mundo à parte da cena, à parte dos grupos ali. Cada um entendia a existência do outro, mas não se importava com suas motivações, apenas com os seus resultados. Os jogadores não davam a mínima para a bizarra indústria dos grupos ali, ou busca por influência. Contando que surgisse apenas os jogos dentro do Hydra, era só o que importava, e vice-versa para a cena. Os jogadores existiam apenas para reforçar essa influência. Era uma relação confusa, mas mutuamente benéfica. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo, desgraçados que são. Sistema judicial. Então, quando a Empress surgiu, a comunidade se apaixonou. Na verdade, seus lançamentos às vezes eram até melhor do que as versões oficiais. Seus fãs rapidamente se tornaram ali chamando ela até de Messias dos videogames. A comunidade se encheu dos seus bizarros exercícios filosóficos, resenhas e até mesmo faixas. Aquela mesmo disse aqui que a razão pela qual a Ubisoft, a EA e outras empresas nunca removerem o Denuvo de seus jogos é apenas porque elas amam se sentir superiores e gostam de ver você, o cliente, como um porco, sob o controle delas, ou pior. E falando agora sobre o que ela disse aqui, de que a razão pela qual a Ubisoft não removem o Denuvo dos seus jogos, porque eles amam se sentir superiores e gostam de ver você como um cliente, um porco ali. Estava dormido. Ai, que susto. Que susto, hein? E tem o controle sobre vocês. Por mais que um jogo ele seja lançado ali dentro do Hydra para compra, sei lá, 3 meses depois, eles mantêm essa proteção, justamente porque eles amam se sentir superiores. Eles não querem, vamos tirar o Denuvo e vamos se igualar aos jogadores, a gente precisa se manter acima deles, então vamos manter a Denuvo aqui, vamos cobrar caro porque a gente usa a Denuvo como proteção, e é isso daí. Eles são, enquanto a gente é uma empresa que tem a Denuvo no nosso jogo, eles são apenas pessoas comuns, e é isso aí. E o que as empresas, as distribuidoras ou os grupos, o pessoal que faz os jogos acham da Empress? As corporações tentaram usar a sua fama contra ela anunciou seus lançamentos com antecedência, com grande alarde, atualizava regularmente o seu progresso. Então, quando se espalhou a notícia de que a Empress estava prestes a lançar o Assassin's Creed Odyssey, a Ubisoft sabotou o jogo para que os jogadores não pudessem lutar contra 2 dos chefes.
Quando o jogo ali foi lançado dentro do Hydra, eles removeram o bug, simplesmente assim. Como eu falei para vocês aqui, ó, eles se sentem superiores, uau! Então eles removeram esse bug e a versão da Empress teve que ser corrigida ali por outros grupos. Mas eles não conseguiram segurá-la, tipo, para sempre. Ela continuou trabalhava até pelo menos ano passado, não sei se esse ano chegou a trabalhar ainda, mas quando o cobiçado lançamento do Red Dead 2 foi lançado, ela já estava, tipo, no topo do mundo. Então a indústria dos jogos aí que criam jogos estava tentando fazer alguma coisa para segurar ela, como falou aqui, de criar um bug para tentar parar ela, mas só que mesmo assim não adiantava, ela seguia firme e forte. E agora, rapidamente, falando aqui sobre um pouco da queda que ela teve, como eu falei anteriormente também, essa questão de tu falar sobre filosofia, futebol, religião, você sabe que isso dá muita confusão, tu não pode colocar o que tu é, o teu ponto de vista sobre aquilo, que o pessoal que é contra aquilo vai cair, digamos que vai cair em cima de ti ali, independente do teu pensamento, cada um vai ter o seu pensamento e vai dar muita briga por causa disso daí. E não foi diferente com a nossa Imperatriz, tá? Ela começou a perder seguidores por causa da sua filosofia. Ela passou a acreditar que tinha uma visão de mundo totalmente única, que ninguém conseguia sequer começar a entender. Para a Empress, ela tinha a resposta perfeita e totalmente correta para todas as questões filosóficas. Se essa sensação de grandeza tinha origem nas drogas, nos elogios que recebia ou em qualquer outra coisa, é difícil dizer. Em seu primeiro grande post sobre filosofia, ela disse: "Sempre tive muito conhecimento de filosofia universal dentro da minha alma, e isso sempre se opõe às teorias de filósofos e pensadores famosos, e a praticamente todos os outros nesse planeta." Então, além de se opor à audácia de usar uma plataforma ali do Hydra como seu blog pessoal, a comunidade foi rápida em criticá-la. Depois que ela lançou essa nota aí, já veio o pessoal comentando aqui, dizendo que um rapaz aqui disse: "Imagino que você tenha lido todos esses pensadores, os grandes pensadores, para verificar se você está acima além do pensamento deles. Você entende o quão arrogante esse post o torna? Vou lhe dizer o porquê. Para se colocar acima de pensadores como o Arthur, e aqui tem vários pensadores que ele citou, e tantos outros, seres humanos que ajudaram a moldar a base do mundo em que vivemos hoje. Estou falando das coisas mais básicas que hoje consideramos garantias, como propriedades, direitos humanos, governança democrática e o Estado de Direito. Sem essas ideias, aqueles que dedicaram suas vidas a refiná-las, nosso mundo não poderia ser como é hoje." Esse era o argumento forte, mas outra pessoa, brincou abaixo desse comentário: "Cala a boca, eles lançaram o Red Dead 2. Só que, como eu falei pra vocês, falar sobre religião e futebol, filosofia, essas coisas vai trazer muito o lado que pensa diferente pra te atacar. Com ela não foi diferente, tá? Isso não rendeu amigos pra ela. Houve discussões sobre até bani-la completamente ali dos grupos. Pra chegar a um acordo, então, a Empress criou o seu próprio site, a sua própria plataforma, só que dentro dele colocou anúncios ali de garotas de programa e até jogos de azar como o Blackjack. Então não foi muito bem sucedido nisso daí, mas seus discípulos mais fervorosos aderiram com alegria. O pessoal ali que segue ela ainda até que achou bacana isso daí, e a maior parte da comunidade ficou feliz em ver o fim dessas postagens bizarras, como postagens falando sobre filósofos. Mas só que a felicidade não durou muito. A Imperatriz foi suspensa por um breve período e seus seguidores foram dispersos. Ninguém parecia se importar muito com isso. Como o pessoal, 60% dos jogadores ali querem apenas comprar esses jogos e jogar, tava nem aí para brigas e discussões e sites, então acabou que isso ajudou a dispersar ali o número de seguidores que seguiam fielmente a ela, porque ela meio que foi suspensa por um breve período por conta dessas publicações, desse site e desse Blackjack que ela colocou dentro do site dela. Vai, come o 3! Come o 3! Come o 3, filha da puta! Come o 3, filha da puta! Come o 3! Vai tomar no... E bom, galera, tô vindo aqui agora no final do vídeo já com outra roupa, já é outro dia. Enquanto eu tava editando esse vídeo aqui, eu precisei parar ele, porque a partir de agora começa já o fim da Imperatriz. Já começa a puxar um pouco pra história de como ela foi caindo e decaindo, e chegou onde tá hoje, de uma mulher bem conhecida, uma pessoa bem conhecida, pra uma pessoa que, tá bem sumida ultimamente. Então o próximo vídeo meio que vai ser uma continuação desse, mas se vocês querem ver apenas a ascensão de como ela começou, esse vídeo aqui já tá totalmente bem explicado. Então se tu assistiu até aqui, não deixa de perder o próximo vídeo que vai contar o restante da história, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Claro que ele ficou um pouco longo, eu tentei colocar uns memes junto ali pra
para dar uma imersão a mais no vídeo, para vocês terem uma interação maior ali, para continuar focado no vídeo. Se vocês gostarem, comenta, que aí no próximo vídeo eu trago mais ou menos parecido ali, ou trago mais um vídeo tipo normalzinho aí, sem muito meme, tá? Então esperem o próximo vídeo, deve sair essa semana. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!